Deus ama seu povo. Essa é uma verdade muito importante para a igreja do Senhor Jesus, porque ela é confortadora, inclusive faz com que a igreja tenha sempre em sua memória o fato de que primeiro Deus foi ao seu encontro e não o contrário. Quando nós pensamos que tudo partiu de nós, um problema natural surgirá, dependerá de nós. E uma vez que nós percebemos no decorrer dos nossos dias que nossas mãos são débeis, são frágeis e incapazes de sustentar a si mesmo, então vem, obviamente, o medo, a dúvida, a angústia e assim por diante. A Escritura diz que Deus ama seu povo. Ama seu povo e se achega seu povo a si. O que nós precisamos pensar é o quanto nós amamos a Deus. Que Deus ama seu povo é uma verdade que está presente nos atos de Deus e toda a Escritura. Nós podemos ver quando Adão e Eva pecaram, Deus foi ao encontro de Adão e Eva, não foi o contrário. Adão e Eva se esconderam. Eles pecaram contra o Senhor, usurpando a glória de Deus, queriam ser iguais a Deus, não bastou para eles o conhecimento do bem e toda a alegria que tinham no jardim do Éden, e querendo algo a mais, eles pecaram contra Deus e se esconderam quando perceberam que tinham pecado. Deus chamou Adão, Deus foi ao encontro de Adão. Esse momento deve ser para nós muito significativo. O Deus que vai ao homem que se esconde. E não o homem que vai a um Deus que porventura está em oculto. É Deus indo ao homem. E isso mostra a graça, a misericórdia, o amor de Deus. E logo no capítulo 3, diz que Deus vestiu o homem e a mulher, cobriu a nudez, para que o pecado não ficasse exposto. Como lá na frente vai nos dizer a Escritura, que o amor cobre multidões de pecado. Isso nos conduz exatamente ao texto em que Deus cobriu a nudez de Adão e Eva. E desde então, toda a história da redenção mostra um Deus que vai ao homem, um Deus que vai ao homem. Ele foi até Adão e Eva, ele foi até Noé para salvar do dilúvio, ele foi até Abraão, que diz Josué capítulo 24, que estava vivendo num contexto idólatra, porque a família já tinha se rendido aos ídolos, à imaginação do homem, e Deus vai até Abraão e chama Abraão, e assim ele vai ao encontro de personagens que estão vivendo as suas vidas particulares. E é sempre Deus que toma o ponto de partida. Esse, inclusive, deveria ser um ponto fundamental para nós compreendermos quem vai atrás de quem. Sempre foi Deus. Moisés estava na terra de Midian com um sogro que era sacerdote de ídolos, de deuses pagãos. Portanto, Moisés estava vivendo a sua vida, casado, filhos, não estava nem um pouquinho interessado em voltar à terra do Egito para o seu povo, e Deus foi até Moisés. Deus foi até Moisés de longe, estando longe. Sempre assim. Portanto, Deus ama seu povo. E por amar o seu povo, Ele vai até o seu povo. Ele sempre vai. Esse amor confortador, demasiadamente confortador, porque mostra o Deus que apesar de nós, como diz Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 8, Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É como se Paulo estivesse olhando para Adão, para Noé, para Abraão, para Moisés e assim por diante, dizendo assim, assim como Deus foi atrás desses homens que estavam vivendo suas vidinhas particulares, muitos deles alheios a Deus, como foi o caso de Abraão, como foi o caso de Adão, como foi o caso de Moisés. E Deus foi até eles e os amou, sendo eles ainda pecadores, ou seja, estando eles ainda longe de Deus, estando eles completamente alheios à realidade da graça divina. E o amor de Deus se manifesta ali. E não foi diferente com a nação de Israel, que Deus amou.
Nós vamos então para o texto que nós lemos, Jeremias 13 e 14, e vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer por meio destes dois capítulos. Nós já lemos, portanto eu vou fazendo a leitura de alguns textos, de alguns versículos desses dois capítulos. Vamos pegar o início, capítulo 13, versículo de 1 a 11, que diz assim: Assim me disse o Senhor, vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor, dizendo: Toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali, na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, disse-me o Senhor: Dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei escondesses ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza de seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto que para nada presta. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e nome e louvor e glória, mas não deram ouvidos. Senhor Deus amado, obrigado porque a tua palavra é o teu poder para a salvação. Por meio dela, teu Santo Espírito fala ao nosso coração e aplica tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Que o Senhor nos dê entendimento para compreendê-la e um coração quebrantado para que ela seja aplicada à vida de cada um. Que o Senhor abençoe assim a tua igreja para que ela amadureça e cresça na fé, no amor, na esperança. E assim seja, como sal da terra e luz do mundo, um instrumento para a tua glória, porque muito amada ela é. Que o Senhor a ensine a amar também. Que o Senhor receba a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, Deus costumava falar em visões e sinais também. E chamou o profeta Jeremias e deu a ele uma ordem. Lembre-se do que nós já falamos. É como se Deus tratasse com crianças. Tudo é revelado de forma muito concreta e análoga, dando para nós uma compreensão mais clara, mais fácil do que ele quer dizer. E Deus ordena ao profeta que faça algo, tem todo um cenário, né, todo um momento que terá um significado. E o momento é exatamente o comprar um cinto de linho, pôr nos lombos, não meter em água e depois esconder ali no Eufrates. O cinto é uma peça muito íntima, né, próxima, ela fica colada a peça ao corpo do homem, segurando as suas vestes, né, prendendo a sua roupa. Não era igual à nossa, tá? Mas prendendo a sua roupa. Portanto, o cinto, ele estava ligado ao homem. Veja que no versículo 11, o próprio Deus dá o significado. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e de Judá. Então, não há dificuldades em entender esse momento simbólico, porque Deus esclarece o que significa cada coisa. Veja que, ao dizer que Israel é como aquele cinto, ele está dizendo que, de fato, ele se apegou a Israel. Ele ama, ele trouxe para si, ele uniu a si. E podemos até dizer que o comprar nos remeta ao Êxodo.
Porque várias vezes Deus vai dizer que ele comprou Israel. Por que isso? Porque Deus libertou Israel das trevas do Egito e tomou para si. Quando um rei vence e domina sobre outro, ele passa a ter o direito sobre o outro. Portanto, Deus é o soberano que foi até o Egito, tirou o povo de Israel do Egito, e esse povo de Israel, portanto, passou a ser do Senhor, este soberano, como quem comprou este povo. E é por isso que Paulo, lá na frente, em Colossenses 1,13, vai dizer que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é exatamente uma relação com o êxodo de Israel. Portanto, Deus tirou o povo para si, ele comprou para si e fez desse povo algo íntimo, algo próximo, ele ligou este povo a si. Essa verdade que nós já introduzimos aqui, Deus ama seu povo, isso é verdade. No capítulo 13 ainda, versículo 17, declarando o castigo de Judá, de Jerusalém, Deus diz: mas se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente, se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Deus chora porque tem que levar o povo ao cativeiro. O capítulo 14, também versículo 17, ele repete: porquanto lhes dirás esta palavra, os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem filha do meu povo está profundamente golpeada, de ferida muito dolorosa. É verdade, Deus ama seu povo. Deus quer bem, Deus traz para si, Deus abençoa, Deus cuida. O problema é o contrário. O problema não está na verdade de que Deus ama a sua igreja, de que Deus ama o seu povo, de que Deus quer bem ao seu povo, de que Deus cuida de seu povo, de que Deus abençoa o seu povo. Como diz Paulo em Efésios 1,3, com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa verdade, ela não vai mudar. Porque Deus não muda, Ele não é instável, nem volúvel. Deus não tem sentimentos que variam de acordo com as circunstâncias. Ele ama o seu povo e ponto final. Essa verdade, ela é uma verdade absoluta, perdura, perpassa o tempo. É uma verdade que permanecerá independente de tudo que muda ao nosso redor. Portanto, é uma verdade muito confortadora. O grande problema não está aí. É claro, está exatamente no fato de que o povo que Deus ama não mostra amor ao seu Deus. Você mostra amor a Deus? Inclusive nas relações, não tenha dúvida, se você faz mal à igreja, você está fazendo mal a Deus, porque Deus ama a igreja. Se você faz mal a mim, você está fazendo mal a Deus, porque eu sei que Deus me ama. Se você faz mal à obra do Senhor, você está fazendo mal a Deus, porque a obra é do Senhor. Se você faz qualquer coisa contra aquilo que pertence a Ele, você estará fazendo algo contra Ele. Seria mais ou menos como se alguém pegasse e riscasse o seu carro. Ela poderia dizer assim: mas não foi a mim que a pessoa riscou o carro. Sim, mas o carro é de quem? Você vai ficar aborrecido ou não vai? É como se alguém mexesse com seus filhos. Se alguém bater no seu filho, de boa? Ah, pode bater. Não, você vai ficar uma fera. Mas não é com você, é com seu filho. Mas porque você ama seu filho, é seu filho. Então você vai tomar as dores de seu filho. Não é? Por que seria diferente com Deus? Todas as vezes que nós tratamos as coisas de Deus de forma errada, todas as vezes que nós fazemos mal às coisas de Deus, nós estamos fazendo mal ao próprio Deus. É como riscar o seu carro, é como destruir a sua casa, é como bater nos seus filhos, é como fazer mal a algo que pertence a você. Você tomará as dores, porque é seu. Então, a grande questão que Deus está sempre confrontando Israel é: por que este povo não me ama? Por que este povo trata as minhas coisas desse jeito? Logo no primeiro versículo, Deus disse para Jeremias:
compra o cinto de linho, né? E põe-no sobre os lombos, mas não os metas na água. A água, ela amolece. Por que não colocar em água? Para indicar que o povo que Deus amava é um povo de coração duro. Versículo 10. Este povo maligno se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração. O não colocar em água era exatamente o símbolo que ia remeter-nos à dureza de coração de Israel. O seu coração é duro. Deus ama seu povo. Isso é verdade. Mas muitas vezes Ele ama um povo que é duro de coração. Eis aqui Israel, um povo amado pelo Senhor, mas duro de coração, que não ouvia a voz do Senhor. E é claro que as implicações disso iriam chegar, como nós estamos lendo em Jeremias todo, que está anunciando o cativeiro, inclusive um símbolo que estará aqui também presente nesse texto que nós lemos. Dureza de coração é quando a pessoa não ouve. A pessoa dura de coração é aquela que não tem a capacidade de ser ensinada, dirigida, conduzida. Dureza de coração, pense numa pedra em que você não consegue moldá-la. Pense em algo tão rígido que você não consegue fazer com que aquilo se torne maleável, que trabalhar sobre aquilo dali. É a dureza de coração. A dureza de coração é quando a pessoa não é capaz de ser ensinável e, portanto, conduzida pelo caminho que deve. Porque nada entra, nada no seu coração é trabalhável. Não dá para trabalhar aquela vida, não dá para talhar, não dá para fazer alguma coisa nela e modificar aquilo que não está bom. Israel era como uma pedra tão dura que não dava para ter trabalhada. E Deus falava, e vinha um profeta tentando talhar, vinha outro profeta tentando talhar, vinha outro profeta tentando talhar. E os profetas apareciam tentando transformar aquela pedra bruta numa bonita estátua, que realmente viesse a trazer beleza. Mas não tinha jeito, era tão dura aquela pedra, que por mais que batesse nela, não mudava a sua forma grotesca, e nenhuma beleza aparecia aos olhos. A dureza de coração. A dureza de coração é um triste pecado que conduz à inevitável condenação. Observe que o que Deus está fazendo é anunciando o juízo. Por quê? Porque não tem jeito. Quando ele disse, dispõe-te, versículo 6, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei escondesses ali, ele está indo exatamente para a região da Mesopotâmia. Lembre-se que os caldeus vivem na região da Mesopotâmia. Jeremias percorreu uma distância bem significativa, alguns vão dizer aproximadamente os 800 quilômetros, pode ser até mais. Seja qual for a distância, não foi perto. Ele percorreu uma distância longa, como se ele tivesse ido ao cativeiro antes de Israel. Jeremias visitou o cativeiro antes de Israel. Então, todo aquele símbolo para falar do que aconteceria com o povo. E lá ele colocou o cinto. Por que ele colocou o cinto lá? Porque o cinto era duro. O cinto não estava confortável. O cinto não era ou não servia como deveria. Ele esconde lá. Esconde lá o cinto. E depois de um tempo volta para buscar o cinto está podre. E Deus anuncia. Versículo 9. Assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza de seu coração, e anda após outros deuses para os servir e adorar,
será tal como este cinto que para nada presta. Portanto, o símbolo, o gesto de ir a Eufrates, botar o cinto e depois pegar o cinto, apontava para o cativeiro da Babilônia. É o que aconteceria. Mas por que aconteceria? Porque eles não ouviam. Porque Deus estava sempre ensinando, eles nunca ouvindo, sempre falando e não tinha jeito. Portanto, observe, você vê o amor de Deus, você vê a graça de Deus de não deixar o povo sem uma direção. Deus via o povo errar e trazia de volta. Via o povo errar, trazia de volta. Via o povo errar, trazia de volta. Então, graça de Deus. Porque caso Deus não tivesse graça para dispor a este povo, deixaria o povo seguir o seu caminho. Mas Deus estava sempre ensinando, sempre tratando com misericórdia. Quando o povo merecia ser castigado e alguém intercedia e vinham aqueles que clamavam, então Deus dispensava a salvação para aquele momento. E assim, nós vemos que os atributos de Deus se manifestam na vida de Israel toda a sua história. Amor, graça, misericórdia, sempre presente. Mesmo assim, eles não ouviam. Até que Deus diz assim, eu preciso dar um basta nisso. Portanto, isso é importante para todas as gerações. Como diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, dizendo que aquilo que aconteceu com Israel é exemplo para nós. Ele diz, estas coisas, versículo 11, lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Não seja duro de coração. Não seja duro de coração. É muito importante para o homem e para a mulher ter um coração quebrantado. O coração quebrantado é o coração que é ensinável, um coração que está pronto para ouvir Deus falar. Quando Davi pecou contra o Senhor, no caso de Batseba, ele que canta ao Senhor em arrependimento, Salmo 51, ele diz assim, versículo 15, abre, Senhor, os meus lábios, e minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus, são o espírito quebrantado, coração compungido, apertado, que realmente não está bem pelo que fez de errado, e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Um coração maleável, um coração em que Deus trabalha, porque é trabalhável, que é possível lapidar, é possível podar, é possível fazer algo com ele, é possível trabalhar o coração. Isso é de grande valor diante de Deus, porque pecadores somos todos. Pecador é você e é o corrupto. Pecador é você e é o assassino. Pecador somos todos. Nisso nenhuma diferença há entre os homens, dentro e fora da igreja. Todos somos pecadores. Então o que distingue os homens de toda a terra? O coração. Uns têm um coração maleável, um coração ensinável, um coração que se deixa trabalhar, que é trabalhável, um coração que é conduzível. Outros têm um coração tão duro que não adiantará falar a vida inteira, ele continuará sendo senhor de si mesmo. Como é o seu coração? Isso é muito importante. Um coração ensinável é o coração que Deus estará santificando durante a vida toda. Deus falará pela manhã e até o anoitecer, Ele estará trabalhando a sua vida. Um coração endurecido
Ele é senhor de si mesmo. E, sendo senhor de si mesmo, ele não é ensinável. Não adiantará você falar. Portanto, não tem nenhum valor para Deus. Porque o próprio Deus não conduzirá esse coração. Ele não está disposto a isso. Ele sabe demais para si mesmo. Ele é senhor de si mesmo. A dureza de coração de Israel levou ao cativeiro. E o seu coração? Quando você ouve Deus falando pela palavra, seu coração está quebrantado. Você aprende. Um coração quebrantado aprende até com uma criança. Aprende até com aqueles que não estavam esperando ou pensando em nos ensinar. Em Provérbios ele diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Um homem sábio, apreciando a criação, observou como as formigas eram trabalhadoras e aprendeu com elas. Salomão, que apreciou durante sua vida toda a criação, observando como ela funcionava, por ser uma obra divina, aprendeu com a criação. Ele observou e aprendeu com ela, porque ele era sábio. Tenha um coração ensinável. Talvez seja a maior virtude de um homem e de uma mulher, porque é o ponto de partida. Se você não é ensinável, como eu vou ensinar você a respeito de tudo? Como vamos ensinar você a amar se você não é ensinável? Como vamos ensinar você a fazer o que é bom se você não é ensinável? Como vamos conduzir você pela verdade se você não é ensinável? Como vamos corrigir você quando faltar se você não é ensinável? Como vamos ensinar tudo aquilo que Deus revelou a nós se você não é ensinável? Na dureza de seu coração, a única coisa que lhe resta é o juízo de Deus. Porque durante toda a vida, Deus tentou te ensinar e você não quis. Durante toda a vida, como aconteceu com Israel, passaram os profetas, analogia, tá? Passaram homens de Deus ensinando e você não quis aprender. Então, o que resta para uma pessoa que não quer aprender nada, que acha que simplesmente se basta, que é senhor de sua própria vida, e que, infelizmente, a soberba do coração cegou o seu entendimento, como ele diz, a soberba de Judá e a soberba de Jerusalém. O que resta para uma pessoa dessa? Só o juízo. Não tem mais o que fazer, porque não é possível ensinar o seu coração. Não seja assim. Não seja assim. Tenha um coração quebrantado. É fundamental, porque é o ponto de partida para toda a obra de Deus na tua vida. Você quer que Deus faça uma obra na tua vida? Você entende que precisa mudar muitas coisas? Você vê que Deus deve trabalhar em você? Então, primeiro ponto é: tenha um coração quebrantado, um coração ensinável, um coração que Deus conduz como as águas que vão seguindo as margens. Tenha um coração ensinável. Deus queria o bem de Israel. Pulando alguns versículos, vamos para o versículo 15. Ele diz assim: ouvi e atentai, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Povo, não sou eu, Jeremias, é Deus que está falando para vocês. Não sejam soberbas, não digam, já sabemos de tudo. Não falem, está tudo resolvido. Não, Deus está dizendo aquilo que Ele vê em vocês. Deus está ensinando a vocês aquilo que Ele vê na vida de vocês. Então, ouçam o Senhor. Ouçam o que Deus tem a dizer. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que Ele faça vir as trevas, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, Ele mude em sombra de morte, e a reduza à escuridão. Observe que
apesar de Deus estar sempre declarando o juízo, ele dá uma brecha no anúncio de uma possível manifestação de misericórdia. Isso para mostrar a riqueza da misericórdia de Deus. Deus anuncia o juízo, mas diz, pensem bem, se vocês pensarem direitinho, se vocês refletirem sobre aquilo que está sendo exortado, pode haver esperança. Observe que até anunciando o juízo, Deus transmite uma ideia de que é possível haver esperança para esse povo, se esse povo tiver um coração quebrantado. Ou seja, há esperança para o pecador que aos nossos olhos está perdido. A esperança é que o coração quebrantado escute o Senhor. A esperança é que este povo ouça a voz de Deus. Quando Pedro prega em Atos capítulo 2, prega para um povo que havia crucificado o Filho de Deus. E então ele termina o sermão dizendo, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aquele povo deve ter pensado naquele momento, estamos perdidos, matamos o Messias que esperamos há tanto tempo. Fomos cúmplices da morte do Filho de Deus. Estamos perdidos, Deus nos julgará e condenará, porque nós rejeitamos a graça divina manifesta no Filho dele. Mas o versículo 37 diz que, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, exatamente como aconteceu com Davi, pesou no coração deles, houve quebrantamento no coração deles, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos? Existe alguma esperança para nós? Estamos condenados, estamos perdidos? A resposta é uma resposta de esperança. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Havia esperança. Da mesma forma, os profetas, quando anunciavam o juízo, sempre transmitiam uma esperança por meio do arrependimento. Mude. Que o seu coração esteja pronto, quebrantado para ouvir, e haverá esperança para você. Que o seu coração esteja pronto para ser trabalhado, e haverá esperança para você. Para o pecador diante de Deus, não é o fim até que tudo se acabe. Não é o fim até que a morte venha. Não é o fim enquanto houver vida, porque o Deus de muita misericórdia, riquíssimo em graça e compaixão, está sempre disposto a perdoar aqueles que se achegam a Ele. Como disse o profeta Jonas, capítulo 4, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Um Deus disposto a perdoar aqueles que têm um coração quebrantado. Por isso, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Porque o Senhor falou. Deus manifesta a sua graça para o seu povo em toda a sua história. Como você tem recebido isso? A manifestação graciosa de Deus. Como você tem recebido? Esse povo não queria receber a graça de Deus. Enganaram o povo. Aí talvez você pense, mas pastor, a gente ouve Deus falando sobre mudança e arrependimento o tempo inteiro. Não seria melhor ouvir Deus falando sobre coisas boas? Observe que o importante não é o que nós ouvimos, mas é de quem está falando. No capítulo 14, versículo 13, vem uma queixa sobre os falsos profetas. Diz o texto o seguinte: então disse eu, Senhor, Deus, eis que os profetas lhes dizem, falsos profetas,
não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. O que seria melhor ouvir? Mas veja que o povo estava propenso a ouvir os falsos profetas. Não é diferente em nossos dias. Por que uma Universal, Internacional da Graça, Mundial, são tão cheias de pessoas todos os dias? Porque é muito mais aprazível para o coração do pecador ouvir o que quer ouvir. O homem ouve o que quer ouvir. Ele não ouve o que tem que ouvir, ele ouve o que quer ouvir. E eles querem ouvir as mentiras e que prosperarão, que tudo dará certo na vida deles, como se eles simplesmente merecessem alguma coisa da parte do Criador. E da mesma forma, aquela geração estava ouvindo as mentiras quando tinha um profeta de verdade. Qual era o problema? É que Jeremias estava falando a dura verdade de que eles precisavam se arrepender. Mas eles queriam ouvir a doce mentira de que tudo ia dar certo na vida deles, de que tudo iria bem, e então se iludiam. Eles estavam tão iludidos que aí, voltando para Jeremias 13, versículo 12, diz assim: pelo que diz-lhes esta palavra, é uma outra figura que Deus dá a Jeremias para ele anunciar, um outro símbolo para anunciar para Israel. Diz-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel, todo jarro se encherá de vinho. E dir-te-ão, não sabemos nós muito bem que todo jarro se encherá de vinho? Observe, todo jarro se encherá de vinho. Então eles já trouxeram a conclusão. Mas é claro que todo jarro se encherá de vinho, nós vamos prosperar. Eles tomaram a ideia do vinho como símbolo de alegria, porque esse é um dos símbolos do vinho. O vinho é símbolo de alegria. O homem bebe e se alegra, se regala. O vinho é servido em festas. O vinho indica abundância. O vinho indica bênção. Esse é um dos símbolos do vinho. Então eles, na soberba do coração, se anteciparam dizendo: nós sabemos que vai estar tudo certo, que nossas casas se encherão de prosperidade, que a nossa vida prosperará, que tudo irá bem. Eles se anteciparam como se Deus quisesse abençoá-los, porque eles ouviam o tempo inteiro os falsos profetas dizendo isso, que tudo dará certo, que nem o mal acontecerá, que eles prosperariam na vida. Só que não era esse o significado do símbolo. Mas tu dize-lhes, versículo 13, assim diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra, e aos reis que se assentam no trono de Davi, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. Porque o vinho é símbolo de bênção e maldição. O vinho é um símbolo que carrega em si dois significados, a depender de alguns poucos detalhes. O vinho significa alegria, mas o vinho espumante, o vinho forte teor alcoólico, o vinho tomado em excesso, significa vergonha, embriaguez, juízo da parte de Deus. Por isso Jesus tomou o cálice da ira de Deus em nosso lugar e nos deu o cálice da salvação, a alegria de não mais estarmos debaixo da ira do Senhor, o Deus Criador. Nesse momento, eles deveriam se perguntar: Deus, o que a gente faz? É isso que você deve perguntar todo dia: Deus, o que o Senhor quer de nós? Primeira coisa, um coração quebrantado, um coração humilde, um coração ensinável, um coração que Deus conduzirá pelos caminhos da vida, um coração em que Deus conduzirá todos os dias, um coração que estará pronto para ouvir a voz do Senhor, ecoando e dizendo por onde andar. É o que Deus quer de você. E aí sim, você será ensinado pelo Senhor e crescerá e aprenderá e será uma bênção nas mãos do Senhor. É isso que Deus quer de você.
E foi isso que Israel rejeitou da parte de Deus. Porque Deus não ama seu povo? Não. Mas porque o povo não ama o seu Deus. Deus ama a sua igreja. A pergunta é se a nossa geração ama o Senhor, o Deus da igreja. Você ama? Está pronto para ouvir o Senhor? Ou o coração está tão duro que não é capaz de ser conduzido por Deus? Está tão cheio de si que nada mais dirige a tua vida, a não ser você mesmo. A não ser você mesmo. Deus ama a sua igreja e chora quando ela tem que ser castigada. Mas o problema, versículo 23, ainda do capítulo 13, é que eles não iam mudar. Não iam mudar. Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Eles estavam perdidos. E na maldade do coração deles, eles só seguiriam o caminho do próprio coração. É aí, então, que no capítulo 14, Jeremias vai orar a Deus, e orar a Deus apelando para a única esperança possível, diante da realidade de que o coração do povo era tão duro que não tinha como mudar. Jeremias ora, versículo 7, 14, versículo 7, dizendo: posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. A única esperança que Jeremias encontrou foi: Deus, não olha para nós. Se o Senhor olhar para nós, verá apenas a maldade do coração, a dureza do coração, que não é ensinável, que não quer ser conduzido e que na sua soberba é senhor de si mesmo. Portanto, Deus, só há uma esperança para nós, se o Senhor agir por amor de ti mesmo, para manifestar a tua glória, para mostrar a tua misericórdia, para manifestar a tua bondade, para falar de tua graça. Só há uma esperança: que o Senhor queira salvar aquele povo, ou este povo que o Senhor amou, por amor do teu nome, porque nós não merecemos. E é por isso que quando clamamos, sempre clamamos em nome de Cristo, porque o Senhor nos abençoa, é verdade. O Senhor nos ama, é verdade. Mas a obra do Senhor não é porque merecemos, por amor do nome dEle, pelos méritos de Cristo, é pela obra do Senhor Jesus. Não poderia ser diferente. Como diria eu: Senhor, me abençoa porque sou bom aos teus olhos, quando a verdade é que somos apenas pecadores, e até mesmo conhecendo o seu nome, continuamos sendo pecadores. Então, qual a nossa esperança? Qual a esperança que temos de receber os favores de Deus, de recebermos as bênçãos de Deus, por amor do nome dEle? É por isso que clamamos em Cristo, é por isso que buscamos em Cristo, porque Cristo realmente é o amado do Pai, Cristo realmente satisfez a justiça de Deus, Cristo realmente cumpriu cabalmente toda a vontade do Senhor. Então, por amor a Ele, para a glória dEle, por amor ao próprio Deus, Senhor, abençoa o teu povo. A igreja precisa ter esse coração humilde. Quando alguém se levanta achando que Deus abençoará a sua vida por méritos, essa pessoa nunca se olhou no espelho. Ela nunca contou os seus pecados. Ela nunca refletiu sobre os seus maus pensamentos. Ela nunca ponderou sobre suas palavras erradas. Ela nunca viu que a sua vida está toda contaminada pelo pecado. Porque até o bem que nós fazemos, por sermos a imagem de Deus e sabermos fazer o bem, o fazemos na vaidade do nosso coração. O fazemos para nos gloriar de sermos bons aos nossos próprios olhos, de mostrar para as pessoas que somos bons para com a sociedade, de forma que até o bem que fazemos se transforma em pecado, porque o fazemos na soberba do nosso coração.
Então não nos resta em nós mesmos nada, a não ser clamar e dizer: Senhor, por amor do teu nome. Por amor do teu nome, Senhor. Mais de uma vez o profeta fala, versículo 21 também: não nos rejeites por amor do teu nome. Não cubras de opróbrio o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. E de fato o Senhor jamais anularia. O juízo viria, mas não anularia, porque o Senhor é fiel à sua palavra. Nós ainda vamos dar sequência ao texto, mas sabemos bem que o cativeiro da Babilônia veio no tempo certo. E que depois de 70 anos, Deus trouxe de volta ao povo, para que a sua fidelidade, a sua aliança, as suas promessas de salvação permanecessem firmes até que se cumprisse cabalmente todas as coisas. De modo que, aproximadamente 500 anos depois, o Senhor Jesus veio e cumpriu tudo aquilo que Deus prometeu, a despeito da dureza de coração de Israel, da maldade do povo, de tudo aquilo que eles fizeram contra o Senhor no decurso das gerações. Porque Deus é fiel e opera graça e misericórdia por amor do seu nome. E é assim que Ele é a esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia. Portanto, há esperança. E a esperança está na graça divina, que é manifesta por amor do próprio Deus. E assim o pecador é convidado a clamar, a se humilhar, a se render diante do Senhor e clamar por aquele que é bom e em todo o tempo é bom, para que por sua bondade Ele manifeste toda esta graça na sua vida. Então clame, não seja duro de coração. Coloque a sua vida diante do Senhor humildemente. Coloque a sua vida diante de Deus com humildade. E peça que Deus trabalhe a sua vida, que Deus opere em sua vida. Veja a esperança na bondade de Deus, não na sua aparência. Veja a esperança na graça de Deus, não na sua suposta bondade. Veja a esperança no amor divino, não naquilo que porventura você acha que faz de bom. E então você verá a graça de Deus operando em tua vida. Porque o Senhor é bom para com todo aquele que o busca. Israel poderia ter visto naquela geração a bondade do Senhor. Alguns viram. Nós temos no livro do profeta Daniel a bondade de Deus para com ele e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 4 personagens vão desfrutar, mesmo em terra estranha, da bondade de Deus. Livrados das mãos dos reis, dos leões, de todos os inimigos que queriam o mal deles. E Deus livrou 1, 2, 3, 4, 5, livrou de tudo aquilo que veio contra eles, porque eles confiaram no Senhor, porque eles esperaram no Senhor, porque realmente eles creram na palavra do nosso Deus. E você? Tem um coração trabalhável, ensinável? Então lance a sua vida sobre o Senhor. Sempre há esperança para os que esperam em Deus. Sempre há esperança para aqueles que se lançam nas mãos do Senhor. Sempre há esperança para aqueles que clamam, confiando tão somente na bondade, na graça e na misericórdia dEle. E assim, seja conduzido pelo próprio Deus. Isso significará que você estará sendo trabalhado para ser bênção. Lembre-se do que nós falamos no início. Deus ama aquilo que pertence a Ele. Então, já que você está pronto, disposto a ser trabalhado por Deus, seja uma bênção nas mãos do próprio Deus.
seja uma bênção para aqueles que Deus ama, seja uma bênção para a obra do próprio Deus, seja uma bênção. Seja trabalhado por Deus e seja uma bênção. Porque ser uma bênção é o fruto do agir de Deus na sua vida. Ser uma bênção é o resultado do que Deus faz na vida daqueles que se achegam humildemente a Ele. Alegraremos todos na sua vida, porque veremos o que Deus estará fazendo nela. E os frutos do que Deus estará fazendo nela será uma bênção para nós. Portanto, não tenham um coração duro. Para os de coração duro, só lhes resta uma coisa: juízo. Mas aqueles que têm um coração ensinável, quebrantado, conduzível, há esperança, porque Deus estará operando neles todos os dias. E a bondade do Senhor se manifestará, porque esperam no Senhor.